Chegamos em 15% de Selic. Será o paraíso dos rentistas? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Bom, o Banco Central aumentou aqui em 0,25 novamente a questão aqui da taxa Selic. Chegamos agora nos 15%, muito impulsionado ainda pelos números de inflação serem altos e consideráveis. Já comenta aí para mim se você vai alterar a sua estratégia de investimentos, girar a carteira só por causa disso, ou se você já estava aí preparado e já estava no seu radar esse tipo de movimentação, tá certo? Então, todo o problema da inflação, na realidade, aqui está trazendo a taxa Selic a 15%, que é o maior patamar aqui em mais de 20 anos já. A gente já está, então, realmente em momentos históricos aqui, vivendo a história efetivamente com uma taxa muito, muito alta e muito considerável, tá? O problema mesmo é a inflação, que por mais que ela venha aqui dando uma pequena corrigidinha, algumas quedas, ela ainda está muito acima da meta, tá? Para você que não sabe, a meta é 3% de inflação nos últimos 12 meses e com 1,5 percentual para cima ou para baixo ali, dependendo da situação, tá certo? Então isso aqui é só uma lembrança aí, um lembrete amigável que o nosso governo, o Banco Central aí, através aí da moeda real, eles têm uma meta de 3% de desvalorizar o seu dinheiro. Basicamente isso que eles têm que fazer. Nesse caso, eles estão fora da métrica, estão desvalorizando em 5,32. E para frear um pouco esse processo de desvalorização, que sempre tem, no Brasil dificilmente não vai ter, eles aumentam a Selic. Essa é a dinâmica da coisa, porque daí o dinheiro fica mais caro, fica mais difícil você pegar dinheiro emprestado, investir, o dinheiro gira e circula menos nas mãos das pessoas, ele tende a ficar mais parado e aí os preços tendem a se estabilizar. A parte importante de tudo isso é justamente essa aqui, ó, em relação à ata aqui que eles acabam justamente divulgando na sequência, com alguns comentários um pouco mais específicos sobre o Copom e as taxas de juros. Então, o próprio Banco Central aqui já nos sinaliza com esse cenário aqui esperado em termos de inflação mais tranquilo, o comitê antecipa aqui uma interrupção no ciclo de alta de juros. Então a tendência agora é a gente chegar ali nos 15% e meio que ficar parado, meio que ficar estagnado até uma nova diretriz aqui do Banco Central, tá? A expectativa do mercado é sim, em termos históricos, que quando a gente chega nesses patamares que são muito, muito altos, e isso aqui freia violentamente a economia, tá? Ele, além de ficar aqui de lado um tempinho, a tendência é que ele caia depois. Não quer dizer que ele vai cair tanto quanto eu desenhei aqui, tá? Vamos fazer um desenho mais, pronto, para ninguém achar que vai cair assim para zero de novo, né? É muito otimismo, tá? Mas basicamente aqui a ideia é ficar nos 15%, pelo menos um tempinho, caso as coisas se ajeitarem aí, isso pode cair um pouco mais. Eu vou fazer alguns comentários ali nos gráficos sobre a questão do dólar, na minha opinião, é o mais relevante para você avaliar tudo isso. Aí já considera deixar o like e se inscrever no canal para mais análises como essa. Bom, lá nos Estados Unidos, que na realidade é quem tem a reunião antes do Copom, ali de tarde basicamente, a gente teve manutenção na taxa de juros deles. Então, 4,25 até 4,50 basicamente aqui era a taxa anterior e já faz um tempinho que ela está nesse patamar, tá certo? Então, só para sua referência, caso você não saiba, esse aqui é o histórico das taxas de juros dos americanos. Aqui tá pegando um pouquinho mais para trás aqui, beleza? 2014. Mas basicamente, pegando aqui os dados mais recentes, ela estava aqui em 5,5, aqui no pior dos casos, e agora está aqui em 4,5. Teve uma queda recente. Porém, aqui, desde dezembro do ano passado, 2024, ela vem estável, tá certo? Então, a gente já tem aqui há 6 meses, basicamente, a taxa de juros americana sem alteração. Por que isso aqui é tão importante para a gente analisar? Primeiro, você não vai efetivamente comprar ou vender os seus ativos ou definir a sua carteira com base na taxa de juros atual, ou com base nas mudanças que acabaram de ocorrer, tá? Então, tem muita gente que fala que, isso não muda nada, não vou fazer nada porque mudou a taxa de juros. Eu discordo em parte, eu acho que a gente tem que saber avaliar esses indicadores econômicos, não é nem indicador, isso aqui é uma decisão mesmo, a taxa básica de juros, você tem que saber interpretar basicamente isso. Eu concordo que você não vai ficar trocando a sua carteira inteira só porque ela mudou, mas você tem que ter um mínimo de interpretação e fazer alguns ajustes caso você precise. Porque efetivamente isso aqui mexe no risco do mercado. E você está exposto ao mercado muitas vezes, talvez não com o seu perfil de risco ideal, tá? Então é mais uma reflexão, não uma chamada de ação, ok? Mas em algumas posições satélites, um percentual muito menor, é importante de certa forma você estar um pouco alinhado aí com essas questões dos juros. Inclusive isso é uma discussão legal, né? O que você acha?
quando muda a taxa de juros, você não faz absolutamente nada, você não altera em nada a sua carteira, ou pelo menos você já tinha se antecipado a isso. Vamos lá, por que eu abri aqui essa telinha em termos do FedWatch? Isso aqui traz as probabilidades das mudanças de taxa de juros na próxima reunião lá do FONC, que é o Copom americano, que é basicamente aqui em 39, 40 dias até lá. Então, qual que é a questão aqui que me chama muita atenção? Já comentei isso na nossa comunidade de análises fechadas, onde também tem as carteiras recomendadas. Se você quiser saber mais, tem ali um link na descrição. Basicamente, o que acontece? Aqui tem as reuniões do futuro que estão vindo, dado o Fed, que é o Banco Central Americano, e aqui tem as probabilidades das taxas de juros serem alteradas ou não, tá certo? Então, qual que é a grande sacada aqui? Quando a gente olha aqui as próximas reuniões, a gente tem aqui 4 reuniões esse ano ainda. O que ele está projetando aqui, o que ele está considerando em termos de probabilidade? Que vai ter 2 cortes. Talvez tenha um terceiro, mas já é aqui em 2026. Então, o mercado está se travando e se precificando em 2 cortes esse ano. E isso aqui é muito interessante, porque ali em janeiro o mercado precificava de 4 ou 5 cortes, se eu não me engano, o que é uma mudança muito grande na expectativa do mercado. Então, o mercado, acho que essa altura do campeonato, já estava precificando aqui uns 3% de taxa de juros e errou feio, tá? Então, nesse caso, eu concordo com o pessoal em não fazer previsões. É muito difícil acertar as previsões. Eu, por exemplo, não faço nem para mercado, nem para juros, nem para dólar, mas eu acompanho muito as mudanças e as expectativas. E por que eu faço isso? Porque efetivamente isso não me vai, né, não me faz aqui alterar a carteira ou alterar efetivamente as alocações. Talvez um ajustezinho ou outro por conta de risco. Mas isso me traz muita tranquilidade e esclarecimento nas expectativas. Por exemplo, aqui os 15%, o Copom não tinha deixado claro se ia subir ou se ia ficar igual na última reunião. Mas a gente sabia que podia subir um pouquinho. Eu até achava que não ia subir. Mas beleza. Agora, ele já nos antecipou aqui para nosso ajuste de expectativas que a tendência é que a taxa de juros aqui pare de subir. Então não quer dizer que eu vou ficar agora lotado de ativos que estão indexados ao CDI ou que eu vou fazer uma saída total do CDI, porque não quer dizer, tá? A carteira ela tem que acabar ali sendo o mais antifrágil possível, tá certo? Mas claro, se você consegue de alguma forma, ao longo do tempo, ir rebalanceando para também surfar a queda desses juros quando chegar, é muito bom para você, mas você tem que fazer isso de forma planejada. Você não pode chegar no dia que mudou a reunião e vou fazer. Cara, você está correndo atrás do rabo, tá? Isso aí, enfim, é muito ruim para o investimento. Você está fadado aí à ruína. Mas acompanhar isso aqui tudo acaba nos ajudando muito na questão das expectativas e não ter surpresa no meio do caminho. Aqui no Panorama Resultado Capital, só para a gente dar uma olhadinha em termos dos mercados e as reações que eles tiveram, o S&P aqui tá dando uma devolvidinha de toda a valorização que ele teve. Ele até que estacionou aqui nas últimas 2 semanas e, na minha opinião, está se segurando muito melhor do que eu imaginava. De novo, é muito difícil você não imaginar ou não ter expectativa, mas é sua obrigação não ficar, enfim, né, entrando e saindo dos ativos só por causa disso. Então, S&P aqui muito próximo da neutralidade, tá certo? Então, esse 0,10 aqui é o candle semanal, basicamente ele está fechando com 0,10 de queda, o que é muito, muito pouco, praticamente 0 a 0. Destaque aqui também para o Ibovespa, que está fechando aqui basicamente também no 0 a 0, olha ali o 0,05 de queda, praticamente 0 a 0, mas um candle bem feio de topo, ou seja, teve muita pressão vendedora aí, querendo ou não, ainda não engatamos grandes altas. Aqui, na minha opinião, ainda tem um destaque positivo para o IFIX, que foi um dos ativos que mais me surpreendeu nessa primeira metade aqui de 2025. Primeiro porque eu nem sou tão fã assim de fundo imobiliário, na realidade eu nem gosto, mas beleza. Só que ele teve um desempenho muito interessante, tá? Inegável. Também trazer aqui o desempenho do Bitcoin, uma queda aqui de 2% na semana. Então ainda está em regiões aqui de topo. Bitcoin que chegou aqui a romper topo histórico bem recentemente, ali na faixa dos 111 mil dólares. E ainda está se segurando ali em cima. Então esses destaques das rendas variáveis em geral, eles são interessantes para a gente ver que, apesar da manutenção da taxa de juros americana, que teoricamente é uma coisa um pouco ruim para o mercado, né? O mercado ele tende a subir quando as taxas caem, tá? Tem a ver com expectativa, não é assim direto. Para você ter um pouquinho dessas noções básicas aí de macroeconomia, investimentos e até mesmo ETFs do Brasil, eu até separei um manual prático de investimentos e ETFs do Brasil, que é o Capital Certo. Ele vai estar disponível aí na semana que vem a um preço super acessível de lançamento, tá? Não vai ficar nesse preço para sempre não. Caso você tenha interesse, logo mais vai ter uma oferta especial com
todas essas questões lá dentro, um conhecimento super prático e aplicado sobre juros, mercado, renda variável, renda fixa e, claro, análises de ETFs focados no Brasil, que também funciona para fora, tá? Mas eu acabei focando no Brasil porque eu trago exemplos daqui. Mas o meu ponto todo é, poxa, se as taxas ficaram iguais nos Estados Unidos, em manutenção, se o mercado começou a precificar aqui menos cortes nas taxas de juros, e ainda assim, o mercado americano, por exemplo, o S&P, não está despencando violentamente, não está caindo por causa disso. Nós temos agora conflito lá no Oriente Médio, né, bombardeios, né, possível guerra. Poxa, complicado, hein? Ah, mas guerra traz gasto público, né? Tem todas aquelas empresas de defesa. Traz, mas também traz insegurança, traz aversão ao risco. Às vezes o pessoal vende no pânico, né, no primeiro susto. Tem a questão do petróleo mais caro, como ele disparou recentemente, também ajuda aí a encarecer toda a economia mundial. Então tudo isso acaba impactando na inflação, ou seja, tendência menor ainda das taxas de juros caírem. Que mais? Tarifas, ninguém sabe se tarifa vem, se tarifa vai. Aqui no Brasil tudo isso respinga. Então, apesar dos apesares, os mercados de renda variável como o S&P, o próprio Bovespa aqui, né? Vamos lá, né? Não tá tão ruim assim quanto talvez em outras épocas. E até o Bitcoin, que é bem sensível, também não está despencando. De certa forma, na minha opinião, é um pouco até impressionante. Mas são 3 ativos que estão muito próximos aí do topo histórico, tá certo? Então demandam sempre um certo cuidado. Por fim, aqui ainda fica esse destaque para o dólar. A gente vem assistindo aí um derretimento do DXY, que é o dólar frente a muitas moedas do mundo, e também aqui tendo essa desvalorização frente ao real ao longo de 2025. Então a gente está chegando aqui em patamares realmente de 5,50, 5,53. Chegamos aqui no dólar futuro a 5,48. Cara, muito, muito barato. Acho que a última vez que a gente viu isso aqui foi justamente aqui em outubro de 2024. Então já faz aí mais de 6 meses que não tínhamos dólar nesses preços. Para quem investe fora aí, é uma boa oportunidade muitas vezes para você acelerar o DCA. E novamente, né, o DCA é muito importante para você justamente chegar aqui naquela carteira recomendada ou na sua carteira alvo que você decidiu fazer, efetivamente para não ficar comprando tudo de uma vez só. Então o DCA te ajuda a proteger muito, a não ficar exposto com essas mudanças que o Copom vai fazendo, que o Fed vai fazendo, que o mercado mesmo vai balançando e se alterando, para você não comprar num preço único e ir fazendo ali um preço médio ao longo do tempo, para você chegar na sua carteira alvo e efetivamente estar aí bem diversificado. Essa é a grande obrigação do investidor. Então, as taxas de juros aí mudando ou não mudando afetam os investimentos, mas isso não deve afetar totalmente a sua estratégia e a sua alocação geral. É claro que um ou outro ajustezinho, satélite, você vai fazendo no meio do caminho, ou então vai dar um passo um pouco mais rápido aí no seu DCA, comprar um pouco mais os ativos que podem se beneficiar ou que já estão em promoção por conta das taxas de juros. Mas você não vai ficar trocando a sua carteira inteira ou ficar, vou começar a focar só em ativos que vão se beneficiar dessa taxa. Cara, não dá para saber, porque o futuro é muito incerto. Né? Quando eles mudarem essa taxa de novo, pode ser que fique igual, que é o consenso atual do mercado, os 15%, por exemplo. Mas pode ser que ele já corte, pode ser que suba de novo. Então é muito difícil você basear a sua vida financeira e seus investimentos em previsão de futuro e previsão correta ainda, que é o mais difícil. Porque prever é muito fácil, né? Fazer previsões. Agora, acertar a previsão é a parte mais difícil. Então, fica aqui o disclaimer, é muito importante se acompanhar essas notícias gerais aqui de economia, eu acho isso bem importante. Isso gera aqui, de certa forma, uma opinião pessoal sobre, para você, né, sobre a economia, sobre os nossos governantes, sobre o funcionamento do mundo, da moeda, tanto no Brasil quanto no exterior também, mas você não deve ficar girando a sua carteira por causa disso. O mais importante é você ter uma boa exposição, uma boa diversificação, o mais antifrágil aí possível. E aí, quando essas mudanças vão acontecendo, quando os mercados sobem ou caem, você se beneficia e você vai negociando ao longo do tempo. E claro, se você quiser saber um pouco mais sobre o efeito do petróleo na nossa economia e aquela questão da inflação, com mais detalhes disso tudo, vou te recomendar esse vídeo aqui. Um grande abraço, tudo de bom, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, e lembre-se que investir certo resulta capital.